Rádio Terra Nova. Às sextas, a partir das 5h30, conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região, nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português, o Chá das 5, em direto do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro. Muito bem, é precisamente para o Hotel Salinas, em Aveiro, que vamos já a seguir ao encontro da Maria João Azevedo para o Chá das 5 desta sexta-feira. Maria João. Olá, Fernando Martins. Muito obrigada por estabeleceres este contacto, não é? Esta ligação técnica. Não cumpri mais do que a minha obrigação. Pois, mas sem o Fernandinho também não havia Chá das 5. Sim, não era a mesma coisa. Enviar o carinho justo. Como sempre, bem acompanhados e tão bem recebidos, é mais uma sexta-feira. Hotel das Salinas em Aveiro, hoje com a professora Maria José Corado. Boa tarde, professora. Boa tarde, Maria João. Muito obrigada. Muito obrigada por estar connosco. Hoje vamos aprender um pouco sobre história, um pouco sobre a nossa cidade e a sua evolução. Livro já disponível para compra, a Evolução Urbana de Aveiro. Maria José, muito obrigada, antes de mais, por todo o trabalho de construção do livro. Pois, foi um trabalho árduo. Eu primeiro começo por agradecer o convite que me foi feito para estar aqui presente e dar o meu testemunho sobre esta minha experiência. Assim que nos ouve, esperamos aliciá-lo, incutir-lhe um pouco mais da vontade de folhear, se não comprar, pelo menos folhear este livro tão rico, sobretudo a nível histórico. Maria José, antes de passarmos ao livro, queremos conhecê-la. Sabemos que dá aulas na Universidade do Porto. É verdade. Tive 10 anos aqui na Universidade de Aveiro como investigadora. Fiz o meu mestrado no Porto, mas estava aqui a trabalhar como investigadora e depois fui fazer o meu doutoramento aqui na Universidade de Aveiro. A licenciatura fiz em Lisboa, portanto andei nas grandes cidades de Portugal. De que áreas? A licenciatura em Arquitetura Paisagista, depois o mestrado em Planeamento e Projeto do Ambiente Urbano e depois o doutoramento em Ciências Aplicadas ao Ambiente, onde estudei a paisagem do Douro Vinheteiro. E agora dá aulas? E agora dou aulas no Porto. Agora já lá vão uns aninhos, já lá vão 18 anos que estou no Porto. E nos cursos de Arquitetura Paisagista. Portanto, temos a licenciatura, mestrado e 2 doutoramentos em Arquitetura Paisagista. Queremos saber sobre o livro, mas queremos saber também sobre a sua vertente professora. Há tantos anos a lecionar. São muito diferentes as camadas dos jovens com quem lida atualmente, se os comparar com as turmas de há 20 anos atrás. São um bocadinho, é verdade. Eu acho que os alunos chegam ao ensino superior um bocadinho mais imaturos do que aquilo que era há uns anos atrás. Mas isso faz parte da geração. Eu acho que não é uma... Acho que pode não ser um problema. É uma realidade e com que nós temos que nos adaptar. Portanto, o ensino, se muitas vezes se pensa que é sempre a mesma coisa a repetir todos os anos, efetivamente isso não acontece porque nós nos deparamos sempre com realidades diferentes, grupos diferentes, dinâmicas diferentes de grupo. Muitas vezes há um elemento que é mais perturbador ou há uma união maior. Isso tudo faz uma dinâmica de turma e que nós temos que estar permanentemente a adaptar as aulas e a forma como ensinamos a esses grupos. Quando, professora, porque eu não faço ideia, mesmo curiosidade, quando colapsa um edifício, quando colapsa uma ponte, dói-vos na alma enquanto arquitetos? Arquitetos paisagistas, dói, claro que dói. Embora nós saibamos que há muitas construções, por serem muito antigas, que naturalmente não terão as condições completas para permanecer ad eterno, não é? É como nós, um bocadinho, não é? É como... nós pensamos sempre que os edifícios é cimento, ficam lá para o eternidade, ou ficam lá para a eternidade, mas efetivamente também eles têm uma própria vida. Claro que hoje em dia, com as tecnologias tão avançadas, já se consegue fazer construções com outras condições. Mas dói, mas temos que saber lidar com isso. E vamos nós, Evolução Urbana de Aveiro, entre os séculos XV e XIX. É verdade, é os espaços urbanos com gênese nesse período. Embora, quando se conta a história, conta-se a história até aos dias de hoje. Portanto, é os espaços urbanos que tiveram gênese entre o século XV e XIX, embora a história é contada até aos dias de hoje. Maria José Corado, nascida onde? Nascida na Figueira da Foz com muito orgulho, embora
Tenho vivido praticamente a minha vida toda cá em Aveiro. Os meus pais são naturais da Figueira, mas já cá residiam em Aveiro quando eu nasci. Onde? Portanto, em que freguesia? Aqui na Vera Cruz. Ok. E portanto, aqui, pronto, e portanto a minha ligação à Aveiro é muito forte. Foi aqui a minha infância, foi aqui a minha juventude, depois fui de facto estudar para Lisboa, mas mal acabei o curso regressei à Universidade de Aveiro e depois houve a oportunidade de ingressar na Universidade do Porto e assim foi. Quando nasceu pela primeira vez na sua mente a vontade de fazer este livro? Ora bem, é um bocadinho difícil, porque a investigação começou muito cedo. A vontade de investigar sobre Aveiro começou muito cedo. Eu desde sempre faço desde há 18 anos que estou no Porto, faço um exercício sobre Aveiro com os alunos. Todos os anos os alunos vêm cá e conhecem Aveiro e depois até voltam mais vezes. Fazemos um exercício sobre a evolução urbana de Aveiro, eles perceberem a evolução e depois trabalham uma área em concreto para projetar. E, portanto, eu fui recolhendo muita informação ao longo destes anos todos. Portanto, e ia cada vez mais aprendendo e pesquisando e recolhendo informação e compilando, etc. Portanto, a vontade de investigação, devo dizer que se calhar há 18 ou até há mais, porque não é por acaso que eu faço esse exercício no Porto com os alunos. O livro vem a ideia do livro vem de uma licença sabática que eu tive e que, portanto, resolvi dedicar-me mais à investigação sobre Aveiro e percebi que havia muita informação que de facto não estava disponível à maioria da população ou de uma forma acessível e compilada e ilustrada. As imagens são incríveis. Ilustrada. E, portanto, percebi que havia ali uma oportunidade e que até e sobretudo que era importante para a população de Aveiro. E, portanto, quando eu comecei a perceber que conseguia construir um discurso que as pessoas entendessem e que fosse facilmente lido pela população em comum, foi aí que veio a ideia do livro. E o que é que nos pode contar, assim, em jeito de resumo desta evolução? Século XV, como é que nós estávamos? Ora bem, século XV, eu começo no século... Aveiro é anterior ao século XV, tem origens muito mais remotas. Eu começo no século XV porque eu trabalho muito, ou sobretudo, o espaço urbano. E é pelo século XV que a muralha de Aveiro está construída. E, portanto, constrói-se o primeiro bairro, de facto, limitado e confinado e organizado. Onde? Aqui onde estamos? Neste não, momento? Neste momento a muralha não vinha até aqui, mas este era um bairro muito importante. Aqui é a zona do Alboi. Viviam comerciantes importantes ligados à atividade da pesca e da ria. E as muralhas andavam por onde? As muralhas, é difícil aqui de descrever, mas andavam ali, ora bem, aqui é na margem sul do nosso canal principal e iam até mais ou menos ao Museu Santa Joana. Portanto, o Museu Santa Joana, o atual Museu Santa Joana, que era o antigo convento de Jesus, estava dentro de muralhas. Aliás, Aveiro tem uma história muito interessante porque tem, para a dimensão da cidade, tem muitos conventos. Tem 3 conventos dentro de muralhas. Portanto, que é o primeiro convento foi o convento de São Domingos, masculino, que onde é a atual Sé de Aveiro, ou seja, e todo aquele terreno para trás, onde é o cemitério, sim. etc. Tem o atual Museu Santa Joana, que era um antigo convento de São Domingos feminino, e depois tem o das Carmelitas Descalças, que está na Praça Marquês de Pombal. E fora de muralhas temos o convento de Santo António, próximo do Jardim Infante Dom Pedro, do Parque Infante Dom Pedro. Temos o convento do Carmo e o convento de Sá, que já não existe resquícios, que é onde é a atual GNR. E porquê? Porquê que tínhamos tantos conventos à época? Não lhe sei explicar, por acaso não lhe sei dizer isso, mas é uma realidade. Para a altura, para a dimensão da cidade, ou da vila, que na altura não era cidade, era vila, era um número muito significativo. Ainda tínhamos uma outra instituição conventual, que era o recolhimento de São Bernardino, aqui também dentro de muralhas, e que também era feminino. Uau, eu fico aqui a olhar para a professora à espera que ela continue a falar e nós continuamos todos a ouvir. Eu já nem quero fazer perguntas, quero só ouvi-la falar. Então, século XV, marcado por estes conventos... Pela muralha. Marcado pela muralha. Estes conventos foi um parênteses aqui no meio. Marcado pela muralha e depois por um outro bairro muito importante que se chamava Vila Nova,
que nasce a norte do canal principal, onde vivem as principais pessoas ligadas à atividade da ria, à atividade da pesca, etc., que é o que nós conhecemos por bairro da Beira-Mar. E era um bairro muito importante porque havia muitas trocas comerciais, havia muita atividade, havia muita gente, e onde depois, até quando se dividiram as freguesias, que acabaram por se criar lá as freguesias novas. Geograficamente falando, com a ria, é como temos hoje esta disposição ou era diferente? Os canais? Havia aqui uma diferença muito grande, porque portanto, nós temos este canal central que depois tem um canal, o canal do Cojo, que vai para a Fonte Nova, certo? E nessa altura havia um outro canal, portanto era uma derivação, em que ia mais ou menos onde nós temos este momento a Avenida. A Avenida era um canal de água. Aliás, esse canal é que se chamava Canal do Cojo, e não o que nós atualmente chamamos Canal do Cojo. Era um canal e que, que era acompanhado por um aqueduto, que era muito importante, um aqueduto muito bonito. Aliás, já há poucas imagens deles, mas há ainda uma fotografia, uma gravura desse aqueduto, que trazia a água da zona da Forca para as fontes que estavam aqui no centro da Aveiro e que eram fundamentais também para a atividade ligada à ria. E uma delas localizava-se agora na Praça Mel Freitas, mas que na altura se chamava Praça de Comércio, e que agora está ao pé da antiga Caixa Geral de Depósitos. Havia a fonte da Praça do Peixe, era alimentada por esse aqueduto, a fonte da Vera Cruz, que já não existe, muitas fontes. E que porque não havia água de outra maneira, não é? Nós lemos aqui no seu livro, algures, que o que hoje nós entendemos como Rossio eram salinas. Era uma salina. O Rossio era uma salina e que teve muitas atividades. Era uma salina, foi sendo aterrado ao longo de muitos anos. Teve variadíssimas atividades, desde praças de touros, foi a Praça do Peixe, teve muitas atividades mas sempre foi um espaço público de convívio. A partir do momento em que começou a ser aterrado e começou a ser utilizado para esses fins, obviamente, não é? Século XV, evoluindo. Quem foram as pessoas importantes que ditaram o estado em que temos a cidade hoje, ao longo destes 5 séculos? Isso é muito difícil dizer aqui em pouco tempo, não é? Mas eu diria que há uma personagem fundamental, que é o Infante Dom Pedro, que recebe as terras de Aveiro, e é com ele que a muralha de facto se constrói e se termina. Para nos proteger de quem? Que eram os bandidos à época? A muralha não tinha um fim defensivo. É muito interessante porque era sobretudo uma muralha, era um aspecto de prestígio da cidade. Não havia esse objetivo. Portanto, o Infante Dom Pedro foi fundamental em muitas dinâmicas da cidade de Aveiro, da vila de Aveiro e depois, mais tarde, da cidade, quando ele já não era vivo. Temos o José Estevão, que também foi muito importante. Temos muitas pessoas. Há que encontrar o livro Evolução Urbana de Aveiro. Professora, eu não quero chegar já à atualidade, quero continuar a navegar consigo e a aprender consigo e a partilhar tudo isto com os nossos ouvintes. Uma ótima viagem com a Terra Nova. Mas